Você já ouviu falar de superbactérias? E você sabe por que elas podem ser um problema em escala mundial no futuro? Imagine o cenário: você acorda e não está se sentindo bem. Aquele mal-estar bateu e você está tossindo igual um cachorro, sem falar da febre e da dificuldade de respirar. Você pode ter sido acometido por uma infecção, um evento no qual algo invade o seu corpo e causa uma doença. Esse algo pode ser chamado de agente infeccioso, e os principais incluem bactérias, vírus, fungos e parasitas. Também existem alguns outros menos conhecidos, como os viroides e prions, mas a gente fala deles em outra hora. Hoje nós focaremos nas bactérias. Bactérias são seres muito diferentes da gente. Enquanto nós somos formados por trilhões de células, uma bactéria é formada por apenas uma. Essa célula bacteriana é diferente da nossa, pois ela tem uma parede celular que é uma estrutura rígida que serve para a proteção da célula. E ela também não possui um núcleo para concentrar o seu DNA. Essas diferenças são as razões pelas quais os antibióticos danificam as bactérias, mas não as nossas células. Vale lembrar que nem todas as bactérias são agentes infecciosos. Existem em seu corpo mais bactérias do que células animais, e elas têm um papel fundamental na nossa sobrevivência, como o auxílio na digestão de chocolates e vários outros nutrientes que não seriam absorvidos sem a ajuda delas, além de também auxiliar na proteção contra outros agentes infecciosos. Voltando à nossa infecção, procuramos um médico e depois de fazer os devidos exames, ele conclui que a nossa infecção é causada por uma bactéria e nos receita um antibiótico. Nosso primeiro herói sem capa, o antibiótico, foi descoberto no ano de 1928 por Alexander Fleming, que, ao tirar férias, esqueceu algumas placas com colônias de bactérias sobre a mesa, ao invés de armazená-las em geladeira ou inutilizá-las, o que seria o certo. Ao retornar, reparou que havia mofo em sua cultura, e onde havia o mofo, a bactéria não se replicava, o que gerou uma pergunta: o que tinha no mofo que impedia a bactéria de existir naquele ponto? Foi descoberto, então, que o fungo que estava ali, o penicilínio, produzia uma substância capaz de inibir a proliferação de bactérias, e essa substância foi chamada de penicilina, devido ao nome do fungo. E esse foi o nosso primeiro antibiótico. No ano de 1940, os primeiros pacientes foram testados com a penicilina, mostrando que ela realmente era eficaz combatendo infecções causadas por bactérias. E este foi um marco para a medicina, já que muitos casos que antes eram fatais agora haviam tratamento. De lá para cá, novos antibióticos foram descobertos e a resistência microbiana se tornou um problema de dimensão humana. Organismos querem sobreviver e se reproduzir, e todos eles têm a capacidade de se adaptar ao meio em que vivem, e as bactérias não são uma exceção. Em um cenário ideal, esses medicamentos matam todas as bactérias causadoras de doenças existentes, mas a gente sabe que na prática não é bem assim. Do mesmo jeito que as pessoas são diferentes entre si, bactérias também apresentam diferenças entre elas, como uma minoria sendo menos afetada pela ação de antibióticos, devido a mutações, que são pequenas mudanças aleatórias no DNA, como ocorre em todos os seres vivos. No mundo pré-antibióticos, isso não era um problema, já que sem antibiótico matando a maioria das bactérias, bactérias resistentes eram uma minoria. Vamos extrapolar essa reflexão. Podemos comparar o antibiótico a uma arma que atira em todas as bactérias que vê. Sem a arma, as bactérias estão se reproduzindo normalmente, e das milhares ali presentes, só uma ou outra tem um colete à prova de bala, que representa essa resistência a antibióticos. Quando a arma chega, a situação muda, e de repente, a maioria, composta por bactérias sem o colete, é eliminada, e as bactérias com o colete à prova de balas são as únicas sobreviventes. A partir daí, toda a população passa a ter essa proteção, já que o antibiótico selecionou essas bactérias e elas são as únicas capazes de se reproduzir, passando o colete para as próximas gerações. Saindo fora da analogia, essa bactéria com o colete pode ser considerada superbactéria. Superbactérias ou bactérias multiresistentes a antibióticos são aquelas que não são mortas por mais de um fármaco por terem desenvolvido meios de evitar a ação desses medicamentos. E isso já acontece, tá? Veja o caso da Staphylococcus aureus, resistente à meticilina. Meticilina é um antibiótico e essa bactéria é resistente a ele. Ah, você jura? Você pode estar se perguntando, mas nós não temos vários antibióticos que podem dar conta do recado? Então, sim e não. Para começar, a ideia de usar outros medicamentos além da meticilina para tratar essa infecção não é nova, e outros remédios já foram utilizados. Algumas variedades são resistentes a esses compostos também, e considerando que o desenvolvimento de novos antibióticos tem desacelerado nas últimas décadas, isso é um problemão. Para dar uma dimensão do problema, anualmente morrem 700 mil pessoas por infecções de bactérias superresistentes.
E a estimativa para daqui a 30 anos é que esse número suba para 100 milhões, caso nada seja feito. Podemos pensar os fatores que contribuem para o problema de várias formas. Uma delas é o acesso facilitado aos antibióticos, o que gera em muitos casos o uso desnecessário e, consequentemente, aumenta a exposição da bactéria ao antibiótico, dando a oportunidade para as bactérias resistentes serem selecionadas. Justamente para dificultar esse acesso, o Brasil apresenta uma lei que só podem ser vendidos antibióticos se tiverem sido receitados por um médico. Outro fator é o uso de antibióticos na agropecuária. Cerca de 70% dos antibióticos consumidos nos Estados Unidos da América não são por humanos, e sim por animais. O uso é feito muitas vezes de forma descontrolada e desnecessária na alimentação dos animais, de forma preventiva, e assim favorecendo o aparecimento de cepas resistentes. E para colocar a cereja no bolo, as áreas de pesquisa e desenvolvimento médicas de novos antibióticos vêm sofrendo cortes de financiamento recorrentes, talvez pela errônea percepção de que doenças infecciosas sejam um problema do passado. Mas afinal, o que pode ser feito? Primeiramente, deve-se criar uma campanha de conscientização global sobre o tema, para que o uso de antibióticos seja feito de forma mais responsável e consciente, regulamentando o uso na agricultura e diminuindo a prescrição desnecessária no uso clínico. Podemos pensar também no uso de tratamentos alternativos para doenças infecciosas, como vacinas. Uma cobertura vacinal universal das vacinas pneumocócicas conjugadas podem salvar 11,4 milhões de dias receitados de antibióticos em crianças menores de 5 anos, uma redução de 47% no uso de antibióticos para pneumonia. A melhora na prevenção, como o saneamento básico e a higiene pessoal, também podem minimizar o número de doenças infecciosas e, consequentemente, o uso de antibióticos. Não é nada incomum vermos episódios de enchentes no Brasil, o que é um prato cheio para a contaminação. Neste caso, a melhora do saneamento básico pode mitigar as infecções. Além disso, a adequada higienização de machucados, como cortes e arranhões, também pode reduzir o número de infecções e evitar muita dor de cabeça. Voltando então para o nosso cenário inicial, caso você fique doente, lembre-se de respeitar o tratamento por completo. Algumas bactérias podem precisar de uma maior quantidade de antibiótico para serem mortas do que a maioria. Essas variações entre bactérias que causam infecções são a razão pela qual é importante tomar o remédio na duração estipulada pelo seu médico, mesmo que antes disso você já não apresente mais sintomas. Se o tratamento for interrompido antes disso, algumas bactérias que sobreviveram e estavam numa quantidade insuficiente para causar algum sintoma podem voltar a se multiplicar e te deixar doente de volta. Tivemos a oportunidade no ano de 2020 e 2021 aprender com a pandemia da Covid-19, que a saúde pública é de responsabilidade de todos e para se manter saudável, estar bem informado é essencial. Então, para o bem de todos e felicidade geral da nação, por favor, se cuide, não se automedique e respeite o tratamento indicado pelo seu médico. Um beijo no coração e até logo!